Olha, eu sou o Adilson, eu nasci 25 de dezembro, à meia-noite e 2. Poucas pessoas escutaram o sino bater, eu fui lá no interior, bati o sino até meia hora depois, né? Eu nasci no quarto 13, onde meu pai morreu. Quarto 13 também, no mesmo quarto. No interior, em São Manuel, São Paulo. E eu tive assim, a minha mãe, eu era um moleque muito assim, agitado, né? Eu gostava da natureza animal e gostava de mexer com tinta. A primeira profecia que eu fiz, assim, a primeira coisa que eu fiz, tinha uma ninhada de gato na minha casa, e antigamente que não existia, era tinta latex, pintava a casa com tinta a óleo, né? Porque tinha muita casa de madeira ainda. E eu peguei aqueles gatinhos, eu não gostava das cores de natural. Um era verde, mas fui pintando, não sei se morreram os gatos, eu sei que apanhei pra caramba. Foi a primeira arte, literalmente, que eu fiz, né? A arte de pintar e a arte de pintar os gatos com tinta óleo, enfiar dentro das latas, os gatos ficaram coloridos, eu tenho certeza, eu vejo até hoje os gatinhos coloridos. O destino dos gatos, não sei. E a minha mãe ela bordava jogos de mesa, bordadeira, camisas, coisas que tinha, nome que tinha que ter, era tudo bordado na mão. E meu pai era mecânico, a gente tinha uma oficina mecânica, posto de gasolina, autopeça. Meu pai era mecânico de diesel, Caterpillar, essas coisas grandes, né? E eu vivia com aqueles mecânicos, e meu pai era piloto também, né? Chegou a piloto que da Camargo Corrêa, depois foi do Ademar de Barros, depois ele virou piloto acrobata, até morrer, fazendo o que ele gostava. Tá? Aí eu mexia, então a minha mãe mandava riscar, né? Eu tinha a mão, alemão, chamava de alemão, risca aí, tal. Eu pegava, riscava aquelas mantas, aquelas toalha de mesa, toalha de cama, eu que fazia os riscos para ela, né? Tinha uns que era furadinho, né? Para acompanhar os riscos, para jogar a tinta, mas eu gostava de riscar mesmo, punha o carbono e riscar para minha mãe e ela bordava. E meu pai, né? E na oficina mecânica eu tinha assim, milhares, centenas e milhares de elementos diferentes, desde ferro, estanho, esmeril. Eu já mexia desde criança, eu mexia modelando aquelas coisas, mexendo numa esfera de rolamento, né? E fazendo carrinho, e meu pai me ensinava, deixava eu mexer naquilo lá. Lógico que eu tinha que guardar tudo onde estava, para não sumir dali, sabe? E eu fui adaptando essa visão, como é que era você pegar uma engrenagem de um caminhão hoje, é uma arte aquilo lá, né? Tudo bem fechadinho. Isso você morava em São Manuel? Isso em São Manuel. Daí você faz uma serigrafia de camisetas e tal. Em 75, é isso? Aí eu acho que lá, eu não lembro a data, 75, porque foi o primeiro, Feira da Solidariedade chamava, né? Era uma professora Nádia, eu esqueci o nome, tem uma filha que é artista lá. Aí eu peguei e comecei a fazer a serigrafia. Não, antes disso, perto, que vizinho de casa, tinha um senhor que pintava umas telas, ele chamava Alberto Di Lello. Di Lello ele assinava, né? Um italianão, e ele pintava, e eu aprendia, ficava vendo ele pintar. Aí eu comecei a pintar, eu pintava muito aqueles cartazes de cinema, que era pintado, aqueles, né? Aqueles cartazes, eu fazia aquilo aqueles cartazes ficavam na frente do cinema. Na frente do cinema. Eu fazia uma réplica do cartaz original, eu fazia, né? E passava latex em cima, aquilo era grosso pra caramba. Em um ano não dava nem para movimentar, tanto que cada semana era um filme. Eu fazia aquilo lá, fazia as letras. E esse Adalberto de Lello, ele pintava a tela, eu gostava de ver, fazia umas mulheres com os cabelos meio hidra, assim, umas coisas diferentes, né? E eu gostava de ver, ele fazia com uns artistas lá em São Paulo, umas mulheres, eu via lá Tony Carreira, aquelas mulheres lá, eu via ele fazia isso daí lá em São Manuel. Eu sempre estava lá com ele, ele mandava limpar o pincel dele e tal. E ele falou assim, ele fazia serigrafia, mas muito pouco. A serigrafia não era a de hoje, a serigrafia fotográfica, ela tinha que recortar, passar no tiner, esticar a tela, passar no tiner e fazer a serigrafia. E eu fazia serigrafia, comecei a fazer a serigrafia dessas camisetas, né? E fazia umas camisetas.
assinava meu nome, eu queria ter meu nome lá na época. Ali você já se identificava como artista visual, ou não? Hein? Não, artista visual... Porque daí você entra na faculdade de arte do Não, mas lá, artista, na minha cabeça, o que eu escutava, artista era famoso depois de morto. Eu nem sabia que, vamos supor, o Roberto Carlos, ele era famoso, cantava, era o rei, né? E de arte, eu nem conhecia, achava que esses artistas que a gente via muito, aqueles livros, Enciclopédia Atlas, que tinha uma coleção, adorava de ver aqueles desenhos. Artista era só depois de morto mesmo, sabe? E eu fui ver isso aqui depois que eu vim para cá, né? Eu morei em Eldorado, meu irmão morava em Eldorado, fiquei em Eldorado um tempo, quando mudou o estado eu já morava aqui no estado e vim... Calma, então você veio, antes de ir para Campo Grande, você veio morar em Eldorado? Eu morava em Eldorado. Que ano? Foi em 76. Certo. 75, 76, eu morei 3 anos em Eldorado. Aí eu voltei para São Paulo fazer o exército, né, que a gente tinha o alistamento militar, meus irmãos tinham feito, eu também fiz numa boa. Aí voltei para Eldorado no carnaval. Aí eu conheci uma menina lá, chamava Nice, que era ex-noiva do meu irmão, e ela morava em Campo Grande. Eu já tinha passagem para Portugal, que eu tinha ganhado uma bolsa de estudo pela Gulbenkian na época. E eu, naquilo lá, larguei tudo, vim para Campo Grande, não deu certo, né? Morei lá no Hotel Internacional, ali perto da rodoviária. Aí eu fui vivenciando aqui, vim para cá. Antes de eu vir para cá, eu vim, fiquei 3 anos, voltei para fazer o quartel e fazia a faculdade. Eu queria fazer arquitetura em Bauru, mas não tinha arquitetura, só tinha engenharia. Você se formou em arte e educação? Eu sou arte e educação, Qual faculdade? A faculdade de Avaré mesmo. Faculdade de Letras de Avaré, era a educação artística, não era artes visuais, não tinha artes visuais. Era educação artística, essa faculdade antes. Então você acaba chegando em Campo Grande em 1982. Final de 82, depois que das eleições. Que eu lembro, que eu trabalhei aqui nas eleições fazendo as camisetas minhas em serigrafia, aqui para o Miltinho, que hoje é deputado federal, já foi prefeito lá. Até aí você não conheceu o Henrique? Não conheci o Henrique. Aí você entra para a primeira turma de educação artística da UFMS. Quando eu vim para cá, como que não deu certo o namoro, eu gostei aqui, né? Queria fazer uma serigrafia, eu fui morar num pensionato. Aí eu falei, poxa vida, sabe? Eu preciso me engrenar. Eu fui onde que eu podia me engrenar, né? Dentro de uma universidade ali, primeira coisa, né? Que eu já tinha um currículo, ia fazer uma complementação de algumas matérias, né? Aí apareceu as artes visuais, né? E aí você entra para a UFMS? Na primeira turma da UFMS. Quem mais estava nessa turma? Deixa eu lembrar o nome, era 5 ou 6 pessoas só, 6 pessoas só. Era o Zito, que eu me lembro, o Zito Ferrari, aí tinha 2 professoras, que eu não lembro o nome, o outro que morreu baleado no banco, era professor de educação artística um tempo, eu não me lembro o nome dele, sumiu. Cara, ele vinha aqui em casa, sempre tinha uma chácara aqui em cima. Aí era essas pessoas. Os professores lá que tinha, quem era? Era Maria Alice Otto, Lúcia Montserrat, o Darwin e um professor que foi embora daqui, que era daqui de Três Lagoas. E a Maria Adélia Negasso. Eram as 4 professores que tinha aqui na educação artística. E daí logo depois você faz um concurso e entra. Eu já... concursado da Federal como... Não, depois de um tempo ainda. Depois de um tempo. Não é em 83 que eu fiz o concurso. O concurso foi quando minha filha que nasceu, porque aí eu já via que eu estava vendendo minhas gravuras, fazendo, né? Depois, então, você... lá a educação artística que me auxiliou muito dentro aqui da universidade, porque a gente mistura o dom mais a técnica educativa, a teoria de toda a história da arte, né? O que era uma linha que tinha que pegar, e eu fui me adotando, falei, essa que eu gosto, né? Como eu tinha uma linha já mais ou menos, eu gostava da arte pop, né?
que eu gosto até hoje, gostava não, adoro art pop, Andy Eros, né? Para mim é os caras que... A evolução da arte parou ali, né? Art pop, depois da art pop veio neo, as novas artes, né? Impressionismo, não sei o quê, não tem arte nova, né? E eu fui me adaptando a isso daí. Adilson, Caduel. Não, eu vim para cá que eu conhecia a iconografia Caduel na cerâmica. Então, eu queria conhecer. Foi isso? Não, eu conhecia em livros, né? Ah, você já tinha lido? Eu já tinha livro do Bogiani, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, né? Até eu dei esse livro aqui para a Lúcia Montserrat. Aí depois eu vi... curiosidade de... eu queria ver aqui como é que era. Eu vim, que depois que eu estava aqui, que eu fiquei aqui, eu tinha essa curiosidade, mas eu só conhecia através... E quando que você vê pela primeira vez? Na Casa do Artesão, foi a primeira vez que eu vi, né? Então, andando aqui, tinha a Casa do Artesão. A Casa do Artesão é bem diferente do que o mundo de hoje. Era um centro que as pessoas vinham em Campo Grande, se não visitava a Casa do Artesão, é a mesma coisa que não visitar o Mercadão hoje, né? Você tinha, hoje não sei porque isso está parado, eu não sei que critério as pessoas não estão tão divulgando um local de cultura regionalista tão bonito como é a Casa daqui do Artesão, né? Tanto do artesanato daqui, os artesanatos indígenas, tem o Guarani, Kaiowá, Caduel, Terena, tem tudo ali dentro, sabe? É uma escola. Eu entrei lá e comprei um jacaré e um tatu, nunca me esqueço disso. Eu tenho o tatu até hoje, acho um pedaço dele. Não, de cerâmica terena. A terena eu não conhecia a cerâmica terena. Conheci a cerâmica Caduel, né? Através de livro, e aqui também. Aí eu fiquei encantado pela forma que eles trabalhavam, tanto a iconografia, tanto o desenho, e tanto a material, a pigmentação das cores. Está falando da iconografia Caduel. A pigmentação foi das coisas que mais me encantou, né? Ver como era extraído, depois eu conheci lá, né? Fui ver. Mas assim, essa pigmenta, esses tons de cinza me pegou, sabe? Aquilo lá, as linhas em baixo relevo, que eles apertavam. Aí eu fui estudando um pouco mais isso. E aí o Chico Lacerda te dá um livro, é isso? O Chico me deu o livro do Guido Bogiano. Eu sei que eu já estava aqui na unidade, tudo, já tinha passado um tempo. Aí o Chico Lacerda falou assim, você é o Adilson, ó, eu vou te arrumar um livro aqui para você estudar a respeito dos Caduels e dos Guaicurus. E ele me deu esse livro, tá aí. Que livro? O livro chamava Os Caduels. Do Darcy Ribeiro? Não, do Guido Bogiano, de 1847. Certo. Original, ele comprou lá que no sebo em Icaraí. Está escrito lá. Aí eu emprestei esse livro, o filho do Kirk arrancou a capa original. O Spengler, eu estava um dia ali na Afonso Pena, tinha uma lanchonete, deve ter até hoje, chamada Topo Gijo. Era onde as pessoas iam lá. Rubinho. Ali ainda tinha uns pratos que estavam lá, tinha uns pratos que chamava estudante, universitário, né? Era assim, o estudante era um ovo com arroz, o universitário era um ovo, arroz e um pedaço de bife, né? E assim, até chegar mestrado, que era o top, né? Isso é verdade. Então eu comia lá, um dia eu estou aqui no balcão lá, chegou um cara do meu lado, tal, né? Não, de dia, era umas 3 horas daqui da tarde. Aí ele chegou lá, começou a falar, eu estou vim aqui, né, tal, contei essa história que eu contei, estou fazendo educação artística, gosto da arte Caduel, pô, você gosta? Pô, eu tenho assim, eu estou com trabalho há muito tempo, que a gente até queria fazer o estado Guaicuru, o nome do estado Guaicuru, é uma luta que eles tinham, junto com o Carlos Iraci, essas pessoas, o Carlos Iraci, o irmão do Carlos Iraci, e algumas outras pessoas aqui que queriam fazer um movimento para ser o nome do estado, que era para ser o estado de Miranda, estado Guaicuru ou Sul-Mato-Grossense, né? Esses 3 nomes, né? Esse estado de Corumbá também tinha esses 2 nomes. Mas é a briga muito grande de nome, né? E aí ficou o estado do Mato Grosso do Sul, como separou, né? Aí eu estava lá assim conversando com ele, ele falou, poxa vida, cara, eu tenho essa ideia aqui com as pessoas, né? Aí ele me convidou para ir num sítio aqui perto onde era deles aqui, da família Spengler, uma Kombi lá, tal, barbeiro pra caramba, me arrependi de ter ido com ele, sabe? Mas aí ele pegou, voltamos, conversou, né? Aí passou um tempo, a gente entrou em contato a primeira vez ali. Cara,
o Henrique era um bom orador e cativante no que ele falava, ele era determinado no que queria falar, né? E entrou bem dentro aqui da proposta que eu queria vir buscar algumas coisas aqui, né? Como eu tinha essa coisa já de artista, era famoso que depois de ser morto, aí esse movimento tal, que não tinha, eles tinham acho que um varal que eles faziam ali que no bar do Zé, né? Aqui na Barão, fazia um varal lá que não era o movimento Guaicuru, era essa proposta de fazer na época o Estado Guaicuru, entendeu? É uma coisa diferente de ser a unidade Guaicuru. Né? As pessoas já confundiram isso. O Henrique te impactou. Me impactou. Aí fomos lá, voltou. Aí passou umas 2 semanas, eu morava num pensionato ali na 7. Eu estava aqui na esquina, mas um carro bateu lá. Pá, né? Aí eu olhei, saiu o Henrique de dentro do carro lá, tal, não sei o quê. Ele falou, pô, e agora? Aí se acertaram lá. Você mora aqui? Eu falei, eu moro aqui e tal, nessa casa aqui. Aqui do lado aqui da esquina, que era aqui do Rui, pensionado do Rui. Aí eu conheço o Rui e tal. Aí ele foi lá ver o negócio do carro dele, ele foi para a casa dele e nessa época ele bateu o carro, né, que precisou guinchar tudo, acabou com o carro ali na esquina da 7 com Arthur Jorge, não, aquela que tem o obelisco ali. José Antônio, né? Então ali naquela esquina. Aí passou, né? Aí ele foi para a casa dele, porque aí aconteceu isso e aconteceu mais uma vez, porque ele tinha, antes de bater, ele tinha perdido um carro, roubado um carro dele, né? Foi a primeira vez que ele falou que era homossexual para o pai dele. Aí o pai dele expulsou da casa e foi morar no pensionato onde eu estava lá. Aí a gente se juntou, o pouco que a gente se conhecia e começou a falar. Aí ele falou, ó, é o seguinte, cara, você está morando aqui, pensionato, tal, a gente não tem muito, eu não posso pintar, porque o Henrique tinha vindo aqui da FAAP em São Paulo, naquele ano ele tinha vindo aqui da FAAP, né? Eu conheci alguns professores que da FAAP que davam aula em Avaré, a professora Nilva, né, que ela desenhava para aquela heavy metal, aquela revista, eu era apaixonado pelos desenhos dela que da heavy metal, né? E ele conhecia também, conhecia uns amigos dele lá. Aí ficamos ali, é o seguinte, eu tenho uma casa da minha avó que está parada há muito tempo, vamos para lá, vamos montar lá, vamos morar lá, né? Aí pegamos, fomos, limpamos a casa. Não, isso daí já era 83. Já, 83 vocês vão morar nessa casa. Acho que era no final de 83 e 84. A data também eu não sei muito direta. Porque eu vim em 82, fiquei aqui, logo eu conheci ele na metade do ano 83, né? Aí foi 83 que a gente foi para casa, 84. E aí vai morar nessa casa, que era do Henrique, você e ele. Era da família aqui do Henrique, onde era tudo Não, mas quem vai morar? Eu e ele, só nós dois. Só nós dois. Eu como era um bandeirante, eu tinha que chegar, ele tinha essa ideia de ser o estado Guaicuru, né? Aí nós fomos morar na casa, né? Limpamos a casa limpamos não, a casa estava todos os móveis, original, tudo bonito era a casa, não tinha, era só tirar aqueles lençol de cima das coisas. Ele pegou um quarto, que ele queria o apartamento, que era da avó dele lá e tal, e eu peguei um quarto, fui morar lá, limpamos. Aí ele começou a falar nesse movimento, né? Começava a falar que se ele já tinha falado antes, eu não sei quantas pessoas, entendeu? Eu só sei comigo ali. Aí ele abriu, falou, poxa, né? Aí sempre começou a aparecer, como era um espaço muito grande, era uma garagem de ônibus, ali tudo, mecânica de ônibus, era grande tudo, o fundo, né? E a casa grande também. Aí começou a chegar as coisas, falou, pô, eu preciso fazer... Ele já tinha falado que ele ia fazer um movimento cultural aqui, que como o Estado era novo, o Estado precisava da cultura, que a cultura era Mato Grosso, não era Sul-Mato Grossense, né? Aí ele já tinha essa ideia, começou ali a ideia, ele falando que queria fazer essas coisas, né? Ele estava ainda... Não, os Guaicuru ele já tinha informação sim, ele já conhecia, ele já tinha história sobre os Guaicurus, quem eram esses índios guerreiros, a disseminação dos índios quando acabou, tudo isso ele tinha, né? Ele já tinha toda essa qualificação desses índios, tudo, o que era, porque ele falava assim, eu não sou Guaicuru, mas sou um Guaicuru que de espírito. Essa é uma coisa que sempre falava, né? Eu sou um Guaicuru de espírito, né? Espero que as pessoas aqui no estado sejam um Guaicuru de espírito. Por que você acha, Timir? Porque os Guaicuru? Porque
Os Guaicurus foram uns lutadores que pelo Brasil todo nessa conquista aqui nesse espaço aqui, né? Foram os índios guerreiros. Então, por eles serem uns caras fortes, guerreiros, né? Ter o cavalo em si, né? Eles que tomaram conta de tudo esse reino, esse lado do Pantanal, de tudo, eles que eram os dominadores, né? Então o Guaicuru era o povo mais forte daqui, por isso que ele estudou isso e sabia bem a profundo quem que eram esses Guaicurus. Ele né? tinha também essa postura de confronto, né? Ele era um bom orador, ele sabia que estava falando isso daí, sobre os Guaicurus, né? Ele tinha. Aí ele falou assim, poxa, então eu vou fazer isso. Como era uma pessoa muito gaga, eu não falava muito, só falava com ele, que não gostava de falar em público. Ainda sou, né? Mas já melhorei 80%, 30%. né? Aí eu conversava sempre com ele falou, como vai fazer? Aí um dia, visitando os amigos, que ele sempre que já tinha os amigos ali e tal, que... A gente fazia um almoço, a gente tinha conta, a gente começou a fazer umas fitinhas e as camisetas, e vender as camisetas que eu fazia, ele fazia aquelas fitinhas, lembrança da terra Guaicuru. Né? Foi a primeira coisa, antes de chegar as pessoas, a gente fazia impressão. Aí a Ilka Galvão queria fazer umas gravuras dela. Aí eu falei, eu faço, aí fizemos lá na casa, aí a Ilka chegou, né? A Ilka já está uma arquiteta, uma artista plástica, já falava sobre os Guaicurus, sobre os Caduels também, o Henrique já conhecia ela também há um tempo, né? Aí começou a chegar lá a fazer esse trabalho, e as fitinhas, a gente vendia as fitinhas, as camisetas, para poder fazer um dinheiro, ali, que eu não tinha fundo, nem ele, sabe? Então, aí começou esse dinheiro, abriu uma conta, e a gente fazia almoço, aí chegou o Silvio Rocha, que tinha uma gráfica ali perto, começou a chegar as pessoas para ir almoçar lá com a gente. Era um sopão, geralmente, que a gente fazia, né? Não era uma comida diferente, era uma comida de campana mesmo. Aí começou chegando, essa sopa já começou a aumentar, né? Aí um dia a Cristina Mato Grosso, eu me lembro, já conheci o Henrique, já tinha ido lá visitar, falou que se podia levar, ela arrumava um espaço lá no fundo, ajeitasse para montar o grupo dela, que era o grupo da Cristina Mato Grosso. Ela, Abigail, Américo Calheiros, o Hélio, o Isaac. Não, o Isaac estava chegando, o Pedro Hortalho, o Isaac... Gutac, eu acho que chamava, né? É, quem? O Tac. Gutac, isso. Aí eles foram lá ensaiar as peças dele, acho que era Pedro Malazares, a primeira peça que eu me lembro, não me lembro o nome da peça. Aí já começou o espaço. Né? Aí começou já mais gente bater papo lá a respeito da cultura daqui, que a cultura daqui devia falar mais a respeito do que dos Guaicurus, colocar aqui nas escolas, né? Por que os Guaicurus eram os guerreiros daqui, eles que eram donos aqui dessa terra. A primeira amostra, aí já tinha... então, aí começou assim, as pessoas debater, aí foi lá, aí foi o Gutac, a Cristina Mato Grosso, essas pessoas que eu citei, aí o Geraldão Alenilde, tinha o Poranguetê, que até tocava o Pedro Hortali, e o Carlos Mendes e o Toninho Porto, né? E eles ensaiavam lá, o Toninho Porto ele nem dedilhava, ele tocava junto. Aí o Cleir chegou, aí o Toninho, aí o Mário Filho que veio também, chegou um dia. Adilson, aí começou a chegar gente lá que não cabia mais gente falar de cultura. Sim. Eu até que tenho hoje esse puro registro são aqui das pessoas, até a própria cultura, que eu falo que a cultura sul-mato-grossense, ela não foi vindo com o tempo, ela foi criada por esses artistas, por nós artistas. Tanto na música, começou a falar a respeito dos Guaicurus, a respeito dos índios Caduel, do tereré. Hoje o tereré é um patrimônio, né? A Guarani, essas coisas, tudo que os outros estão lá, falando tudo de música, e foi inserindo a cultura sul-mato-grossense. Hoje faz parte. Esses artistas que fizeram, que eu vejo do meu ponto de vista, que fizeram a cultura sul-mato-grossense, que não era uma cultura que foi criada, ela foi... Como as culturas já eram tudo Mato Grosso, né? Então o Mato Grosso foi criada. O Cuiabá veio bem depois, cara, bem depois. Eu conheci os artistas bem depois mesmo, né? Até pela Aline Figueiredo, que fez o livro, né? Um livro, não me lembro o nome agora do livro que ela fez, que ela colocou o Humberto e as outras pessoas, né? E mais que
as pessoas ficarem mesmo. Mas eu tive pouco contato, na época a gente tinha pouco contato. Eu, principalmente ali, eu não via gente de fora ali não. Mas assim, era o pessoal daqui mesmo, e começou a inserir esses grupos. Então você está falando que não participava? Não, nunca vi, eu nunca vi. Se tiver uma pessoa que falou a parte lá, eu não me lembro de ninguém do norte, né, vamos falar assim. O que você via transitar ali? Existia um diálogo ou não? Não, eu conheci o Humberto através do Henrique, né? O irmão. Henrique e Humberto, eles sempre foram amigos, né? Sempre foram amigos. E o Carlinhos, que era amigo amigo do Humberto, né? Sempre estava junto. Eu conheci o Humberto, mas o Humberto ele foi poucas vezes lá. Acho que a TT foi mais, e ela gravou aquele disco Mato Grosso do Sul, aquele jingle, né? Que ficou um jingle aqui no estado. Alzira, ela era o Guilherme, o marido dela, que era o produtor, tudo. A gente fez uma sacolinha com fitinha, com um livrinho, deu uma sacolinha que as índias teciam, né? Foi bacana a gente fez, então a gente começou a fazer isso lá dentro, né? Tinha uma ideia assim, passava, vamos fazer isso. Aí a ideia já estava em conjunto com as pessoas, né? De colocar o Guaicuru aqui nas escolas, o Caduel nas escolas, o Tereré, que eu comecei a fazer as camisetas Tereré, divulgar, né? O Tereré não era hoje é uma cultura sul-mato-grossense, até o maior produtor de erva é aqui, né? Então, isso daí tudo teve a influência daquela época. E o nome Guaicuru foi até um deputado, eu tenho um jornal aí começou a Assembleia, que foi montada a Assembleia, até então não tinha Assembleia. A Assembleia foi montada o Palácio Guaicuru, chama Palácio Guaicuru, né? Que aí montou a Fundação de Cultura, aí começou as pessoas que geralmente que da unidade, estava ali Misca, Jonir, o Jonir não ia muito ali na época, mas ele via ali fora, tinha exposição, não sei se ele não queria se misturar ou então não queria ir lá, deixar a coisa rolar. O Jonir já era um cara já mais... Era dessa época daqui mesmo, sabe? Ciência nova, que geração. Era Jorapimbo, Lídia Bahia, não, Jorapimbo, Wilton, Jonir, Humberto, todos aí é um pessoal esse meio termo entre ser Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Que são os grandes mestres que ficaram aqui nessa resistência, né? Eu acho mais o Jonir nessa resistência toda, né, do que o próprio Humberto, porque o Humberto já tem mérito internacional, né? E hoje ele se vê mais Mato Grosso, né? A Aline, né, que pelo menos tem essa relação mais com o museu de lá, nome do Humberto, tem tudo um trabalho lá assim, não estou desmerecendo ele de maneira nenhuma, né? Essa proposta dele, assim, eu acho que ele escolheu mais esse lado assim, né? Com toda a bonivicultura, a arte que ele colocou em jogo, um grande mestre, né? Tem a família Espíndola, né? Aqui no estado é muito grande esse trabalho, essa cultura aqui deve toda, tanto na música, nas artes plásticas, né? Na música muito mais, né? Exatamente. Não, a gente deu. Teve uma cisão nesse sentido, assim, porque o movimento também era político. Era político, a gente fazia. Então o que aconteceu? O Humberto que foi o primeiro secretário, né? Foi. Ele foi o primeiro secretário, até era para ser o Guizo que a gente pedia, né? Mas ele trabalhava lá, o Guizo, tudo. Aí Humberto chamou o Richard, um pessoal da universidade, trabalhar, a Ilka Galvão, o Misco, o Jonir, tudo foi trabalhar dentro Só que eles não estavam usando ali dentro da fundação essa proposta que a unidade estava falando, de falar sobre a cultura aqui, como a gente estava emergindo essa cultura, né? Não é a cultura, ela não estava registrada ainda, esses nomes que a gente foi dado, Guaicuru, Tereré, Guarânia, polca, né? Você é o tocador de polca nato daqui, né? Você não vai falar que é do Sul, não é daqui, né? Então isso daí, que a fundação já tinha parado com as exposições, estava tendo, os salões, né? Aí começou os salões, aí a gente se manifestou, nós fomos para Cleir, o Henrique, não sei se o Jonir, depois saiu da fundação, nós fomos empacotar lá a praça de Coelho, que tinha
a biblioteca, né? Era lá, nós empacotamos empacotamos com jornal, pintamos tudo lá, fizemos esse manifesto, porque a Fundação de Cultura não estava sendo conivente com a cultura daqui. Essa foi o grande lance político nosso com a Fundação de Cultura. Eu acho assim, primeiramente, né, as pessoas que ganharam, né, e essas obras eram compradas e doadas à Fundação de Cultura, né. Eu acho assim, o meu ponto de vista, eles já tinham um entrosamento mais grande entre pintores, entre os artistas plásticos que de lá, os cuiabanos, né? E sempre teve, que até hoje eles são mais organizados, eles têm mostras em barzinhos, eles têm as mostras em vários pontos, né? Que fazem isso. Essas pessoas que, a Aline Figueiredo, né? E ela, uma crítica de arte internacional, né? Ela fez parte desse júri, essas pessoas ganharam. Meu ponto de vista é isso, não é uma crítica, não é uma coisa nem produtiva e nem ruim. Meu ponto de vista é isso, só. Que o salão estava Salão Sul-Mato-Grossense, né? Os primeiros salão, colocando as coisas, né? O Humberto não precisava, era um concurso, não precisava nem concorrer com isso, que precisa dar todos os prêmios para ele, né? Porque pelo nível que ele tinha, já a didática que ele tinha aqui da pintura, já não era um concurso, não tinha que, né? E essas pessoas que eram de Cuiabá, se você vê a proposta que tinha a fundação, que não tinha essa proposta que nós, aqui na época que fazia essa proposta, para divulgar mais o nosso estado, ela saiu totalmente da proposta, né? O Adir Sodré, você pega o trabalho dele, era um trabalho erótico, não tinha nada a ver com nós aqui, nesse sentido. Então essa foi a manifestação que existiu esse lado, os cuiabanos com essas coisas aqui. Né? O movimento depois? O movimento, em princípio a gente falava... Para ser radical, digamos assim. Então, exatamente. Em princípio, se queria falar mais, formar essa cultura, a formação da cultura tinha que ter o nome das coisas e que a gente era daqui. Você não podia falar do Pantanal lá em São Paulo, você pode falar, mas você não pode registrar aquele Pantanal lá dentro de São Paulo. Você pode falar, pintar lá num prédio, não tem nada a ver, eu acho bonito até. Mas assim, então, isso daí começou não só e registrar a iconografia, esses nomes existentes que a gente queria montar aqui, e montou. Começou a ver as pessoas, então cada pessoa, uma fazia uma arte nouveau, fazia uma bonequinha, mas ele era um artista daqui. A diferença que ele estava falando, em princípio, dos artistas cuiabanos que já tinha esse movimento, não precisava as pessoas montar, a arte em si já era um grupo de pessoas, aqui já não tinha um grupo de pessoas. Então começou a chamar as pessoas que faziam uma arte na IFE, outras conotações para poder juntar e ser daqui, né? Eu mesmo era um bandeirante, eu recebi o título daqui, eu sou um guaicuru hoje de espírito de nacionalidade, né? Porque tinha associação dos artistas plásticos na época. A unidade, ela unia todas as artes, o pessoal da literatura, da música, estava lá dentro do teatro, né? As artes plásticas. Então, não era só artes plásticas. O professor Gilberto, me desculpe, não era só as artes plásticas que estavam unidas. Não tinha uma unidade nas artes plásticas. Então, nas artes plásticas nunca teve, até hoje não tem. Não tem, você hoje tem um movimento, tem essa seja uma característica daqui. É uma característica daqui. Mesmo, não, eu acho assim, você vê, existe a associação, existe hoje o movimento que o Pedro está fazendo lá, como é que chama? Confraria das Artes. A Confraria das Artes, que fiz parte no começo, né, em montar junto com o Pedro isso, né. Você vê as pessoas, como daqui a pouco estão saindo, hoje tem até uma sede que para poder juntar os artistas, está indo devagar, mas não é como um movimento que foi o movimento cuiabano, o pessoal lá é foda, meu. Não, eu acho assim, você está falando num ponto que eu não tinha pensado, mas se for ver, essa geração nova que queria buscar isso, entra em conflito mesmo. Quando a associação, a gente quis tomar conta, a associação existia, a presidente não era artista plástico. Que era?
Na época teve duas que presidentes, que foi a Marisa Bissoli, não era artista plástica, fazia moldura. E teve a... Não é Nelly? Oh, meu Deus do céu, ela tá ruim agora. Mas não era. Não era. Ela montou a fundação, ainda o Abias votou contra. O Abias chegou lá meio voado, ainda votou, perdemos a eleição, só tinha artista. Como é? Ela era escritora, eu não era, entendeu? Tinha umas figuras também nessa época, Abias, Heron, né? Heron, o Abias foi lá votar, estava empatado o voto. Sim, eu queria que você falasse um pouco dessas figuras, né? Porque, o Abias chegou lá para votar para a associação que a gente... Ai, como é que subiu o nome? Eu tenho que ligar, não pode deixar de citar o nome dessa pessoa, que foi uma grande pessoa. Lélia Rita. Ela foi presidente, o que a Lélia Rita tinha a ver com arte? Ela comprava arte, ela tinha uma coleção de arte na casa dela, mas não era artista. Apesar também da mão de artista nunca funcionou até hoje, desde quando eu estou aqui nunca vi uma associação, sabe? Eu vendi um terreno que eu tinha para a Marilza, se a associação está perdido no tempo, já apropriaram lá o jornal, sabe? Não tem, a associação não tem os movimentos nas artes plásticas. Aqui eu falo assim, o movimento de teatro é super unido, dos músicos é super unido, aqui vocês têm um sindicato para isso. Tem o grupo de teatro tem uma área à parte, para verba, para tudo aperta, né? E a associação dos artistas... Você não acha que é um contrassenso, né? Porque o primeiro coletivo foi justamente de artes visuais aqui. Mas é as pessoas, não é em questão de si a arte em si, sabe? É as pessoas que se unem e vêem uma coisa e param de brigar entre si. Inventar coisa que não é, né? Isso daí que traz assim, vamos fazer, eu vou ser aqui presidente das artes plásticas, eu vou ser aqui da associação, vamos fazer o que a associação precisa. Isso. Muda de geração, briga. Eu não vou mais participar da tua coisa. Eu também, minha amiga não tô, meu amigo não foi, então aí só fica o presidente lá de bobeira. Não consegue fazer uma organização. Aí faz uma exposiçãozinha ali e tal. Né? Faz um registro, vai lá na gráfica, manda imprimir o registro, convida, vai as pessoas, no outro dia está tudo, cada um de um lado, não tem, eu mesmo que sou assim, eu hoje cansei, eu prefiro viver aqui, na minha casa, quietinho, né? Do que ficar assim, hoje o único cara que trabalha para todo mundo aqui, que eu vejo correr é o Jonir, filho. O Jonir, ele está parando também, está cansado. Ele falou. Onde que foi o auge do movimento, você acha, assim? Que momento que você pode estar... Olha, eu tenho uma gravação aí, eu não sei se tem a vida, eu vou deixar aqui com vocês escutar. O primeiro fórum de cultura daqui, foi a unidade que fez. Está gravado, eu tenho esses áudio. Ou tá gravado também, que eu que gravava, estava muito chapadão, fazia zoom toda hora, achando tão bonita aquela cama fazer zoom, porque o cara vê hoje, sai mais tonta do que todo esse cadeiro. Doidão, cara. E pá no guia, se tá no outro, tá só zoom, cara. Sei lá, assim, 10 minutos aquela porra. Eu não sei se tá aí na caixa, porque o Henrique foi morar na casa aqui do Jonir, deixou uma caixa lá com todos esses documentos. Ali tem diário, o Henrique era muito organizado nessas coisinhas, sabe? Marcava as letras dele. Você, essa caixa? Tá aí a caixa. Certo. O que sobrou, né? O que sobrou. Você acha que esse fórum foi o auge, assim? Eu acho assim, porque assim, o fórum entrou universidades, as escolas, os produtores de arte, de todos os músicos, tudo participou. O Guizo participou na mesa, né? O Sarubi na época participou, me lembro. Né? E outras pessoas que eu não estou lembrando. O Rich, não, foi na universidade, ali onde era o laboratório hoje, o anfiteatro que da universidade. O Glaucio Rocha na época estava fechado, voltou. Eu fui o primeiro curador lá da universidade, do Glaucio Rocha na época, quando eu trabalhava na universidade. Olha, quando eu cheguei aqui, a minha vontade era já de conhecer a reserva Cajuel, né? Eu fui na Bodoquena, aí passei uma semana lá, tudo estranho, porque
eles também, se puder tirar na época aqueles meninos, a gente não podia mexer em nada, eles podiam mexer em tudo que de você, eu achava muito estranho. Mas eu queria, a coisa que eu vi muito estranha na época, as próprias índias que faziam cerâmica, elas não contavam para a geração seguinte como é que era para ser. Delas mesmo. Delas mesmas. Hoje tem uma associação, tudo voltado. O que você acha? Olha, eu acho que até pela consciência mesmo, até das pessoas, pode até que a unidade esteja, porque que toda a exposição que a gente fazia, começou a fazer as moças, a primeira a gente trazia uma índia Cadwell ou duas, né, para poder colocar aquilo como obra de arte. Não? Toda mostra vocês Todas as mostras a gente tinha o nome de alguma pessoa. Isso foi ideia aqui do Henrique e a gente concretizou toda a mostra, assim, até a quinta, sexta, depois foi mudando, tem o nome da Terezinha, não sei das quantas. Você acha que... Eu acho que sim, porque como eu fui lá e vi isso, acho que a gente ficou comentando, visto que não passava mais, até deu uma entrevista, até saiu na Globo Rural, Hamilton Ribeiro, que foi fazer uma entrevista como elas faziam, aquela tinta preta e tal, ele também se veio aqui, estava dando aula aqui em casa, tinha uma escolinha aqui, o Hamilton veio, passou lá um tempo com o Cadwell, e falou, nossa, você sabe como? Eu falei, porque eu fui lá, por que elas não falam para os seus netos? Eu falei, eu não sei, como que a gente vai impor? Aí quando o Sky e a Ivone, muito depois de dar nada, eu fui dar aula, lá eu fui dar aula em Miranda, fui no Bodoquena, em Amambai, nos índios, eu fui dar aula, né, para eles, tirando o que tinha para poder fazer. Isso pode ter tido uma influência, mas as Cadwells, quem teve influência mesmo, foi nessa época que a gente fazia essa exposição. Aí começou o desadeados, né, as índias Cadwells, que não podia mais voltar para a tribo, morar aqui em Campo Grande. A Marta, acho que era a Marta, que hoje era na política, foi Marta, e ela participou aqui da época, lá vendo essa necessidade. Não se fala, não, porque eram poucas pessoas que faziam isso, não era um movimento todo, eram as pessoas que estavam ali dentro, quem queria fazer, né, participar, não era, a gente participava para mostrar a finalidade que tinha que ser. Essas pessoas nativas, vamos falar assim, que fazem parte desse sul mato-grossense. É deles isso daqui, né? É deles a primeira etapa, pertencia de cima de baixo, ele estava aqui já. O Henrique tinha essa preocupação de divulgar isso, de fazer isso, de colocar isso em todas as escolas, né? Da questão da iconografia deles... Primeiro eu vou começar uma coisa. Quando começou a falar sobre os Cadwells, né? Você sabe que toda arte hoje tem que voltar na sua arte de origem. Isso é uma lei internacional. Né? E aqui a gente tinha o Paulo Bogiani, que tinha vindo, que era um descendente do Bogiani. Tinha nós que da unidade Guaicuru e tinha a arte Cadwell daqui. E o Guido Bogiani tem um museu numa cidade... O Paulo Bogiani é descendente. É descendente do Guido, velho. Então, que na época a gente podia trazer esse museu Guido Bogiani, que são as peças mais puras, antigas da arte Cadwell, que ele levou lá numa cidadinha, não sei se é Florença, lá na Itália, tem lá. E fazendo esse processo, e o que mais? Aí eu conheci o Darcy Ribeiro pessoalmente. Eu fui aqui pela universidade num encontro lá, e eu fui levar a arte nossa aqui pela universidade, que eu era funcionário da Universidade Federal. Aí podia aqui trazer, a única coisa que precisa, eu fui, né, conversei com ele, eu dei uma gravura para ele, ele se localizou, pô, você conhece isso daí? Eu falei, eu não conheço tanto como a gente quer conhecer como o senhor, tem um livro e tal, dei um jogo de gravura, que era os Cadwells mesmo, né? E ele falou, você conheceu a tribo, que conheceu o Caciquinho e tal, falou o nome dele, José das Coisas, não me lembro o nome, assim que eu tô mal de nome, tô ficando velho para guardar nome, sabe? E tal, tal. Aí falou, então, eu falei, a gente quer trazer esse museu do Guido Bogiani para cá. Ele me deu o cartão dele, deve estar até hoje esse cartão aí, do Senado, que ele era senador, e também secretário lá no Rio de Janeiro. E ele morava em Campinas. Eu, como minha mãe morava ali perto, eu fui lá para Campinas para juntar tudo. Aí ele faleceu, a mulher dele falou, pô, eu vou deixar isso tudo. O que precisava aqui? Uma casa.
Aí nós chegamos na época que era a gestão do Wilson Martins, a mulher dele, a dona Nelly, me desculpa, né, falar isso aqui, mas é uma realidade. Fomos lá, falaram, a gente precisa de uma casa para trazer esse museu, nós temos um descendente do Bogiani que precisa ter um descendente, tem uma unidade, as pessoas que estão trabalhando com a arte daqui, tem as índias que estavam apoiando isso daí, né? Ah, vocês brincam de cultura, vocês fumam maconha. Falou assim para nós, e perdemos, porque morreu um, morreu outro. Aí a coisa não pusemos trazer esse... Não levou a sério. Não levou a sério. Porque muitas pessoas que não levavam a sério os artistas que iam lá. Porque os artistas lá fumavam uma maconhinha, outra, sabe, coisa normal, da época, né? Então também era diferente. O próprio presidente falou que fumou, né? Porque não podia falar que fumava na época, né? E aí achava que isso era tudo uma brincadeira, porque ela era uma artista, né? Artista madame, não era? Não participava como a Ilka Galvão, aquele pessoal que ia lá em casa, participava disso. Pra Isso gente inspirar, dessas... Não, o Aspirais eu mesmo aprendi mais que com o Henrique, eles mesmo não sabia, sabe? E o Henrique que tinha buscado isso assim, também era uma hipótese disso daí que eles falavam, a circunferência é onde ele nascia, num ponto que nascia e crescia em volta de si mesmo. Aí viria o aspiral, né? A escada é o tempo. É um tempo, pode ser 1 minuto, pode ser 1 ano, é a escada. Você vai crescendo, o tempo só vai aqui para frente, né? E o caracol também, né? Esses são os símbolos máximos que tem, né? E as cores que eu via assim, porque eles pegavam a pedra, ralavam a pedra, faziam pedra, sabe? E queimavam uma cerâmica crua, eu falava, mas a cerâmica vai estourar, mas eles faziam a cerâmica mais decorativa do que do próprio uso. A do próprio uso eles nem usavam, era uma queima diferente que para uso, para ferver essa cerâmica que a gente tinha, era mais decorativa entre eles mesmo. Como tinha a expressão corporal, o homem fazia mais a parte, o geométrico reto, a mulher era mais ovalada, né, as pinturas no peito, no rosto. E eu via as mulheres extrair do angico, aquela tinta preta que tem, né? E eu achava bacana como ela fez. Elas me ensinaram, mas não ensinava a própria geração delas. Não sei porque hoje se ensina. Então, é isso que eu estou falando, isso que eu falei assim, eu aprendi isso com o Henrique. Nesse sentido vocês levantaram. Ele criou isso daí. Não, nesse sentido a gente começou a usar as desadeoadas, fazer essa exposição, mostrar que isso é uma arte pura, que você tem que fazer e não usar... Levantou a autoestima. Autoestima, e não assim, em vez de ensinar a própria filha, que hoje tem o movimento, a associação lá, a associação aqui, né, que faz esse trabalho muito bem bacana de extrair do minério, raspar a pedra, fazer e ferver o angico, tirar, que é o pau santo que ele chama, né? Eu falo angico que é o meu conhecimento, né? Aí, então, de tirar aquela goma preta, de fazer antes de queimar, eles colocar, não apertava mais, porque eles faziam timbira, né? Timbira é um barbante. Então, o mesmo, isso que traz assim, as pessoas, você pegar aqueles trabalhos da cerâmica que tinha a escada, vamos falar assim, né? O degrau, eles pegavam a timbira aqui e apertavam, o mesmo tamanho que ele punha aqui, ele punha lá, podia sair diferente um pouco, mas o tamanho era o mesmo. O importante para eles era a simetria. A simetria e o tamanho da linha. Se você fazia um caracol com aquela linha, a simetria podia sair um pouquinho mais gordinha de um lado, mas o tamanho era o mesmo, porque ele pegava o fio, pegava na cerâmica, apertava na cerâmica. O Henrique, ele pesquisava a parte mais assim, nascimento, ele não via essa parte técnica, eu que gosto dessa parte técnica, sempre gostei disso, que me encantou fazer meu trabalho e está aqui até hoje. Né? Porque também os símbolos é universal. Aqui a diferença que eu falei para você que eles apertavam, as cores que se extraíam da terra daqui é só aqui, né? Essas cores aqui é encantada porque é daqui, filho. Você pega o rosa que você olha as peças antigas, você pega aquele rosa que tem cintilante, aquela pedrinha que brilha no meio, onde que o cara faz isso aí no mundo aqui? É isso daí que eu falei para você. Quando esses indigenistas começaram a falar que a gente estava usando o nome Cadioel para ganhar dinheiro, na verdade eu comecei a ganhar o meu estudo depois. O não era indigenista, era não, sim, ele é crítico, é um escritor, um amigo meu, conheço o Gilberto, né? O Henrique, ele fazia literalmente o que o Cadiel fazia, né?
aquela iconografia com as cores modernas. Então eu não posso, ele usava essa apropriação que do desenho, assim, que eu estou falando como artista plástico, Sim. mas ele retratava isso de uma maneira diferente, sem ser aqui na cerâmica, em quadro, né? Apropriou essas coisas, mas ele colocava as cores modernista e a simetria que ele fazia era uma simetria limpa, né? Por qualquer crítico pode falar, uns gostam, que não gostam, né? Porque a arte, ninguém é obrigado a gostar da minha arte. O que gosta, ele gosta da sua música. Tem gente que não gosta. Então é o gosto de cada um, é a forma de ver cada um. Eu vejo que o Henrique ele fez isso para poder divulgar, né, o lado dele, que a criação dele, dentro desse ponto, eu acho que ele podia criar mais, mas ele apropriou aquelas linhas para fazer, mudando as cores, mostrando que podia ter uma gama diferente. Certo. Sabe? Tá. Que ponto foi, meu, realidade? Eu acho assim, que eu falei assim, a proposta que ele colocou para todos, que a gente incorporou, que ele foi um mentor disso tudo, né? A proposta dele era exatamente isso mesmo, sabe? Trazer, formar essa cultura daqui que a gente não tinha. Era a grande proposta dele. Se era melomaníaco isso daqui ou não, eu não posso que te dizer, sabe? Que a proposta era exatamente essa, colocar nas escolas, enjoar as pessoas de falar sobre os guaicurus. Nós estamos falando hoje aqui porque existiu isso, senão os guaicurus só tinham registro mesmo no Guido Bugliani, um pedaço ainda, uma página. Então eu sou até leigo em falar nesse sentido, que eu não via aqui dessa maneira. Eu via assim, esse lado de... Eu achava até que ele sabia que ia morrer para poder juntar logo e fazer logo as coisas, sabe? Porque se você não coloca na hora que está fervendo as coisas, acabou. Naquela época não colocava assim, acho que nem tinha começado isso. Visuais. Mas era uma soma, né? Mesmo que você que trouxe, né? Então, mas a soma mesmo, assim, de tudo, eram essas pessoas. Olha, eu vou contar o que é real. O que aconteceu? Eu não sei se o Henrique até então, que já estava estudando história, professor de história, ele encontrou uma pessoa que mudou todo o rumo dele de compartilhação. O Henrique era uma pessoa que compartilhava muitas coisas, companheiro dos amigos, de trazer... Não, uma mulher. Ela tirou o Henrique para, assim, dava tudo que o Henrique queria. Queria viajar, e o Henrique não era chegado de mulher. E ela era assim, ela era uma mulher bicha. E muito rica, família lá, sementes lá, tudo. Isso, né? Que é final dos 80? Final dos... Não, já 90, Eu já estava casado, todo mundo começou a casar também, procurar o seu espaço. Outra coisa, dissimou também, porque a casa que a gente estava, a gente tinha vontade de fazer um tombamento. Isso é uma realidade que ninguém conta. Eu não estou sendo contra a família Spengler, por favor, seus Spengler, sabe? Então era para fazer um tombamento lá da casa, formar uma unidade ali. O Henrique também tinha cidade. E os irmãos do Henrique, a família aqui do Henrique viu essa possibilidade, falou que ia construir um prédio. Hoje é só como é que fala, uma garagem, né? E venderam, fizeram um projeto até para a gente sair de lá. E aí já começou o sentido das pessoas não ter mais local. Aí o Henrique foi morar aqui com Torraca, ali no parque, ali embaixo. Não, nos predinhos. Eu casei, fui morar, estava na universidade, fiz o concurso para a universidade. Até então não era concursado na universidade. Trabalhava no DSP, Departamento de Serviço Penitenciário, dava aula lá dentro para os presídios. Ficava mais preso do que eles mesmo. Ele entrava às 7, saía às 5. A carta de alforria era das 5 às 7 da manhã, aí voltava para lá, de segunda a sexta. Aí eu casei, vim nessa cidade, prestei o concurso na universidade que eu estava estudando lá, vi que tinha aberta a vaga, fiz o concurso, passei aqui na editora, hoje a editora era na gráfica, aí depois eu passei para o departamento de arte. E as pessoas foi assim também, todo mundo começou a casar, buscar um espaço, né? Aí saindo, ele foi morar em Coxim, ele foi secretário de Cultura lá em Coxim, aí o Paulo, que era do teatro de lá, também montaram. Antes de ele ir para Coxim,
A gente fez um trabalho junto com a secretaria, que era a promotora Marigô hoje, né? Ela era secretária do Meio Ambiente e tinha uma pessoa chamada Cleito que estava fazendo um trabalho do assoreamento do Rio Taquari. Então, cada camiseta que os artistas, que foram acho que 4, 5 artistas de todo esse movimento que participou, vendiam uma camiseta, eu que fazia mais serigrafia tinha mais camiseta. Era uma muda que plantava no Rio Taquari. E o Henrique, eles montou a Marigô, ele conseguiu com a Marigô que já morava em Coxinha, um espaço para fazer um viveiro de planta para plantar no Rio Taquari. Era planta nativa, frutífera e florífica. A florífera traz os animais e as nativas, o próprio Ribeirinha, que era um projeto, né? Ia fazer produção, ia plantar manga, fazer poça de manga, geleia de goiaba, tal, para sobrevivência entre a safra. Eu não sei até que ponto o viveiro viveu, o Henrique foi para lá, montou, aí o Jonir pegou uma época, depois o Jonir para dar uma sequência, o Torraca, aliás, ficou aqui na presidência depois de um tempo, né? Mas a presidência era que tudo assim, era mais de nome, não tinha assim umas assembleia, no começo até teve, sabe? Depois a coisa começou a dispersar, o jeito que eu falei assim, a união dos artistas, parece artista plástico, artista plástico, é a desunião aqui. Montava uma coisa e começava, parece, vamos fazer sexta-feira uma reunião, tipo, cara, você viu aqui comigo, mas isso aí foi o caso daquele dia que eu não estava, né, em suspeita de Covid, não podia arriscar aqui com ninguém, né? Então essa desunião, tudo. Aí começou aí ficou na história, como é a história. Você acha que o movimento Guaicuru morreu? Não, eu nem sou, eu só faço parte porque eu continuo fazendo esse registro, nem sou o movimento Guaicuru, nem o Jonir, né? O movimento acabou naquela época, ficou na história. Essa história que é importante, né? A gente fazer parte dessa história que colocou. Né? Você acha que eu continuo fazendo o mesmo trabalho que eu fazia antes. Isso daí acho que eu sou o único artista que continua fazendo essa iconografia, que eu não posso nem falar mais o nome, porque os indigenistas entraram com processo numa época. Não posso falar que era marca de mas eu falo porque se não fosse nós também, eles não estavam nem participando de nada, não tinha associação, não tinha essa exposição que eu vou ver se levar para os registros que tinha. Né, da marca, todo esse pessoal que participou na época, participar de oratória, quando tinha o Henrique sempre chamava a Marta para participar, isso eu me lembro, falar, né, do que tinha, a abertura tem a confraria, tem a associação. Apesar que esse ano que passou foi um ano muito difícil para todas as áreas, geral. A confraria estava assim num momento bacana de recrutar um monte de artistas novos, fazer, trazendo até esse legado que a unidade deixou de nome das coisas, de fazer esse trabalho, essa união, né, esse legado que a gente legou, que eu acho importante. Mas a arte, assim, os artistas plásticos ainda assim, eu acho que aqui está muito nadio, acho que está muito individualista. Eu falo de mim mesmo também, né? Eu estou individualista no meu cantinho aqui. Você viu o Cleir no canto dele, fazendo as coisas dele, o Jonir que faz um trabalho para unir tudo de novo, as pessoas assim, fazer uma mostra, fazer uma coisa, pegar a associação, quer fazer, está cansado também de chamar artista e não ir. Ele me ia tirar da cadeira aqui para falar que era ele. Não, ele ia juntar, ele ia falar, Adilson, você está falando bem, você não falava, eu quero orador, acho que eu deixava isso também, porque eu conversava muito com ele dentro da casa, né? Que era muito nervoso, eu não falava, era gago. Então, as propostas que eu tinha, né? Me desculpa falar, né? Essa soma que eu tenho que falar, que eu não falava muito. Ia pelo Henrique. Ia pelo Henrique, então ele tinha muito essa proposta, né? A gente, visionário de ver alguma coisa, né? Somava com outro visionário, as coisas não eram egocêntricas, e juntava um pouco, mas egocêntrico quando ele colocava, ele não falava, Adilson falou isso para mim, colocou essa ideia, né? Aquele quando participou, a gente fez o primeiro chamava assim, Acorda Brasil, né? Era uma corda, fazer o primeiro panelaço que teve aqui, né? Não, o manifesto era outro, se chamava Acorda Brasil, era 4 horas da manhã, Humberto foi, tinha um gato que a gente achou, um gato era... Chegaram a fazer o manifesto? Fez, chamava Acorda Brasil, era uma corda, então tudo puxando uma corda e batendo lá, acordando, que era eu não lembro lá do político que estava tendo naquela...
Acho que era direta, uma coisa assim, não, acho que era mais diretas mesmo. Participou tudo, até o Humberto, os outros participou, um monte de gente. 4 horas da manhã saímos, na verdade a maioria acho que nem dormia, né? Saía aqui do Najibão, ia direto para lá. Você quer ou queria? Quero. Ah, então tá bom. Que a unidade Guaicuru fez manifestos, eu queria saber. Ó, a gente teve uns manifestos feitos. Escrito, né? Ah, escrito que quem mais escrevia, na época era o Henrique que fazia, a gente dava ideia, ele que passava. Na época, antes quando começou tudo, o Álvaro Iraci, né, que é Álvaro, o irmão do Carlos Iraci, ele que escrevia tudo. A gente fazia encontro na casa da dona Terezinha, ali, não, Terezinha Néder não, na Terezinha, a mãe do Carlos Iraci. Fazia reunião lá, algumas pessoas subiam no prédio ali na Afonso Pena, perto do Rádio Clube, né, aquele prédio ali de esquina. Foram publicados esses manifestos? Ó, alguns sim, outros não. Porque o manifesto que a gente fazia era mais um manifesto presencial, corporal mesmo, entendeu? Levantar a bandeira, que nem a CUT faz hoje, a gente fazia um pouco, era a gente fazia um manifesto, acho que tem umas coisas, um manifesto, vamos falar, eu lembro, que manifesto Guaicuru, é dia da Van Gogh, dia de Van Gogh, manifesto Guaicuru a respeito das artes e do manifesto de Van Gogh, entendeu? Então a gente já aproveitava um dia, que era um dia internacional de um artista ou de um acontecimento, a Guerra do Paraguai, qual dia tal, então naquele dia a gente fazia um manifesto daquele dia, nós participando, mostrando que estava nativa, né? As pessoas assim, buscando, que eu falei assim, criar essa arte, né? Que eu falo, eu sou mais Bandeirantes, hoje eu me considero assim como idealizador disso tudo, né? Mas na época eu tinha meio vergonha, porque eu passava para o Henrique o Henrique falava dos outros, não, ele gostava de ser ele mesmo. O Gilberto ele fala desse lado, né, de colocar todas essas artes, que é ele, mas é uma coisa, né, no fundo mesmo fala assim, a gente é um Guaicuru que de espírito, é uma palavra dele, né. Então, ele tinha esse lado de querer aparecer, mas ele tinha esse lado também, eu era de fora, estou aqui falando hoje a respeito do movimento, né? Tenho minhas 2 filhas, nasceu aqui, casei aqui, recebi o título de cidadão campograndense daqui, né? Então, se não fosse lá atrás acontecer isso daí, essa boa vontade de me chamar para fazer, né? Podia ter chamado outros ou não, sabe? Então, é importante isso daí. Para mim é uma tristeza até hoje, sabe? Porque foi um amigo que eu tive assim que me ajudou a estar onde eu estou hoje, né? Eu ser reconhecido como artista plástico, eu não ter aquela ideia de artista era famoso só depois de morto, né? Mesmo estudando arte, depois eu tinha essa ideia, então tudo ali dentro desse movimento que fez eu sair disso tudo. E ele gostava de homens assim, peão, cara. E a gente falou, arruma um namorado, né? Como tem outros amigos que têm namorado até hoje, sabe? Ó, caso, fica com o cara, mas não era a praia dele não. Aí foi para Coxim, a gente não conheceu, sei que o cara já era um cara lá, juntou com o cara. A gente tinha ido com a família uns 15 dias antes que da fazenda. Aí, eu tinha ido lá com a família, lá era na Cachoeira aqui das Palmeiras, ali, a fazenda dele, no fundo tinha as palmeiras. Foi lá, os caras pediam um peixe, os caras deu, né? O próprio ambientalista, a polícia ambiental, você não pode pescar. Se precisar de um peixe, eu pego para vocês aí comer, também vocês estão com a família, peixe sobrando, né? Aí falava para ele, mas ele não escutava isso não. Aí essa ingenuidade saiu com o cara, acho que o cara falou que tinha vendido a fazenda, subiu a cabeça do cara, que tinha uma Land Rover que estava lá guardada, lá do tempo da família, estava guardada lá na unidade, ele reformou, usou lá, e o cara comprou uma casinha ali onde é o barzinho, né, ali na coisa, o cara achou que estava com dinheiro na mão, uma escultura que a gente tinha comprado junto, eu tenho as outras aí, a gente dividiu na época, o cara estava deitado na rede e deu 2 porradas na cabeça, formou toda a cabeça dele. Aí quando eu ia fazer uma exposição aqui na TV Educativa, que eu trabalhava ali, tinha marcado que não era uma exposição. Aí eu liguei para ele falou que estava certo. Aí eu estava fazendo aquele motel lá na saída aqui de Terenos, aquela frente lá, o Estilos.
Aí o Henrique, o Jonir me ligou. Ele ligou daquele sentimento, falou, que houve? O Henrique não vai mais fazer exposição? Ele falou, não, o Henrique foi assassinado hoje de manhã. Hoje à noite, não sei. Quem falou pra você? O Henrique, Não, o Jonir. E aquilo assim, eu vim para casa, visei o vidro, que ele vinha e ficava aqui em casa, né? A mãe, o Henrique, o Jonir também, a mãe dele de fraldona, velhinha, tinha a piscina, eu punha ela de cadeira de roda dentro da piscina, velhinha. Dentro aí as crianças pulavam, agora nem se mexia, né? Então não, esses registros que eu faço, né, que eu falei que você te dá outras gravuras que eu não sei se eu tenho ali, você leva, porque esse final de ano eu não produzi nada. Né? Então eu fiz esse registro mesmo de a mulher Caduel vendendo. Era uma coisa consciente? Consciente, a linha toda consciente, a forma, né? Essa forma que eu fazer esse registro primeiro gravado que eu faço na mão, eu não faço com a cordinha, né? Porque a tinta gruda, né? Mas era para fazer a mesma técnica. Adilson, que eu faço esse trabalho que eu te mostrei ali. Quadros assim. Do Henrique a gente não pode falar assim, porque ele fazia só a iconografia Caduel, né? Como foi falado assim. É uma cópia, trazendo, aproveitou isso, né? Ele aproveitou, literalmente ele aproveitou, mas ele trouxe outras cores que eu falei, ele trouxe essa divulgação, né? Mostrando, sem ser, porque não é todo mundo que vê aqui na cerâmica que tem aquela forma. Você vê a cerâmica por cerâmica às vezes. Não é todo mundo que vê uma linha diferenciada, que tem um significado, né? Trazendo, separadinho, né? Uma coisa separada. Então, isso daí que eu falo assim, ele aproveitou bem isso daí. Mas ele colocou esse lado dele também, que poucas pessoas vê, né? Que não vê na cerâmica, ele colocou na casinha deles. O Silvio, que eu falei, ele tinha uma gráfica ali perto, e o Xavier era amigo dele, ia visitar e eles passavam lá na unidade para almoçar com a gente, como o Xavier já tinha vindo aqui de... E o Silvio, um artista que ele foi retratando o Caduel também, com todo o mérito, participou de todo o começo da fundação, né? Uma cor? É amarelo, ele gostava do amarelo. É meio termo, nem maduro, nem verde, amarelo. Obrigado, cara. Eu tenho tantos irmãos que não os posso contar. No vale e na montanha, nos pampas e no mar, cada qual com seu trabalho, com seu sonho, cada qual com a esperança adiante, as lembranças para trás.